TV Artilheiro. Tudo ok, pessoal? Muito boa noite a todos. Entrevista coletiva pós-jogo do Clássico Rei, vitória do Ceará por 1-0. Boa noite, professor Mancini. Boa noite a todos. Vamos lá? A gente iniciar as perguntas pelo repórter Eduardo Trovão, do Futebolês. Mancini, parabéns pela Obrigado. vitória. Queria que você falasse sobre a moral que dá uma vitória dessa, por ser um clássico, né? E também sobre Copa do Nordeste, o Ceará de volta ao G4, uma vitória justa, né? Merecida. O jogo é sempre um jogo muito difícil, né? Um clássico você tem que estar muito atento aos detalhes, aquilo que pode, de certa forma, influenciar definitivamente ou decisivamente no jogo. E o Ceará, desde o começo do jogo, a não ser ali 10 minutos iniciais, onde a gente permitiu algumas oportunidades boas da equipe do Fortaleza, mas aí a gente melhorou no jogo, fez um bom primeiro tempo. E no segundo tempo o jogo foi bem equilibrado. A partir do momento em que nós fizemos o gol, obviamente que o Fortaleza se lançou mais ao ataque, mas a gente teve algumas boas oportunidades até para ampliar, assim como eles tiveram também. Eu acho que foi um jogo bem igual, mas é óbvio que nós temos que valorizar muito essa vitória, porque nos dá a possibilidade de voltar ao G4, de dar moral, né? Eu dizia antes que nós temos um time ainda em formação, ainda em construção, e jogamos contra uma equipe que tem já um tempo, uma longevidade muito maior, e isso repercute muito emocionalmente dentro da partida, né? Então hoje a gente, além de ter vencido, de ter voltado ao G4, de ter recuperado essa confiança, convicção, também é importante porque te dá uma bagagem emocional para uma equipe que daqui a pouco vai estar disputando outros jogos contra esse mesmo adversário nas finais. Mancini, boa noite. Boa noite. Parabéns pela vitória. Obrigado. Sou o Horácio Neto do Jornal O Povo, da Rádio Povo CBN. E, Mancini, esse foi um jogo que ele apresentou muita adversidade, né? Só do contexto dele, o Ceará precisava vencer um Clássico Rei para poder se manter com possibilidade de classificação na Copa do Nordeste. Porém, ao decorrer do confronto, apareceu mais algumas. O Castilho cobrou uma falta, sentiu e acabou saindo lesionado. O Ailon também, no início, saiu lesionado. E no segundo tempo, você só tendo mais uma possibilidade de parada, teve que efetuar 3 trocas, torcendo para que nada acontecesse até o final. A minha pergunta fica em questão: como foi a sua estratégia em relação a essas adversidades que apareceram? O que é que você pensou, o que é que você conseguiu ali com a sua comissão técnica planejar e até, de certa forma, resolver, solucionar, já que veio a vitória, com essas adversidades que apareceram? Hoje foi difícil, porque a nossa estratégia ela acabou indo embora a partir do momento em que eu tenho que fazer a segunda substituição ainda dentro do primeiro tempo. Eu até falo com o Castilho, que foi o segundo a sair, para que ele levasse até o intervalo, né? Porque aí a gente teria tempo até para pensar melhor, e ali você tem que tomar uma decisão rápida. O Mugni é um atleta que já vinha jogando, assim como o Facundo, então em termos de troca não foi nada assustador, mas eu passei a ter somente uma mexida no segundo tempo para fazer uma, duas ou as 3 de uma vez. E eu optei em fazer as 3 muito pelo momento do jogo, né? E eu também tinha que esperar um tempo, porque eu não podia substituir muito cedo, até porque nós não sabíamos aquilo que poderia acontecer ao longo do jogo e de repente ficar com um jogador a menos, né, numa situação de perda de alguém. Mas eu esperei até que o Lourenço não suportasse mais, e aí eu tinha que mexer e tirar alguns atletas, e acabei até sacrificando o Facundo, que tinha entrado já no primeiro tempo, exatamente para botar alguém mais descansado para suportar a pressão do final do jogo, né? E para que a gente não fizesse a troca por outros atletas mais defensivos e perdesse o contra-ataque, a gente optou pela entrada do Janderson, do Saulo e de mais um atleta lá atrás, até para que a gente fizesse a linha de 5, aumentasse a estatura, enfim. Ali na hora a gente teve que tomar decisão, e muitas vezes isso acontece e você tem que ser rápido, e tudo aquilo que nós fazemos ao longo da semana nos treinamentos, uma hora ou outra acaba acontecendo. E hoje a gente acabou usando alguma estratégia que já havia sido feito, com
com a presença de atletas diferentes, né? Mas que acabou dando certo. Mancini, boa noite, Alisson Lima da Boa Rádio noite. Vozão. Dentro daquela máxima de que clássico não se joga, clássico se vence, né? Eu lhe parabenizo por mais Obrigado. uma vitória à frente do Ceará. E aí, a vitória é essa que dá ao Ceará essa condição de entrar no G4. E eu queria te perguntar até que ponto essa vitória dá para ti, para teu elenco, claro, a moral, confiança e tranquilidade para trabalhar esses 2 próximos jogos que também são de suma importância para conseguir de fato essa classificação. Não adianta nada a gente ficar somente nessa vitória de hoje, que ela é muito importante, ela te dá a possibilidade, porque ainda faltam 6 pontos a serem jogados, mas a gente tem que vencer os outros jogos também, né? A gente não pode achar que essa vitória de hoje já nos deu os pontos necessários, né? Deu para que a gente recuperasse terreno, voltasse para o G4, mas agora a gente tem que confirmar no jogo lá de Campina Grande e na volta aqui diante do Itabaiana. Que vão ser jogos difíceis também, eu não tenho dúvida disso, mas sempre que você vem de uma vitória, a possibilidade, a probabilidade da sua equipe entrar com um astral melhor, emocionalmente mais ambientada ao jogo, ela existe. Então eu espero que isso seja determinante, que o Ceará possa já no jogo de domingo mostrar novamente uma boa relação com aquilo que normalmente acontece dentro de um jogo de futebol, que seja protagonista mesmo jogando fora de casa. Mancini, tudo bem? Lucas Catribe, Globo Esporte. Tudo bem, Lucas? Queria saber de você, primeiro em relação aos jogadores que conseguiram se recuperar, né? Qual foi? Eles fizeram um tratamento intensivo, o Richard de repente, sei como é que a Toção entrou em campo, até imagino sentindo dor. Como é que foi a escolha para isso, né? E o tratamento. E eu queria que você falasse também do tamanho da importância de um resultado como esse para engajar junto ao torcedor. Eu sei que o torcedor, por exemplo, no final de semana veio em bom número na Arena Castelão, mas você vem dizendo coletivo a coletivo, o Ceará está melhorando, está evoluindo, e eu imagino que um resultado como esse seja também muito importante para o torcedor passar a acreditar mais ainda no seu trabalho e no trabalho do elenco atual. Não tenha dúvida que são grandes jogos que acabam marcando. Nós vivemos de vitórias e essas vitórias, de certa forma, elas são muito importantes porque acabam te aproximando do torcedor e fazendo também com que você tenha o apoio deles, né? Que é importante. Hoje a gente sentiu, não só porque estávamos do lado deles ali, mas hoje a gente sentiu realmente ao longo de todo o jogo a torcida do Ceará cantando, mesmo em menor número pela disposição, mas ela foi atuante na partida, né? Então isso, de certa forma, faz com que a gente tenha chegado um pouquinho mais perto, né? Nós sabemos o quanto que ela vem sofrendo nesses últimos tempos e a gente é solidário a isso, né? A partir do momento hoje que nós saímos do hotel e viemos para cá, a gente encontrou o torcedor na rua, muitos deles vindo a pé, outros de moto. Então é importante porque a gente também sente isso, a gente sente a dor do torcedor, não só a nossa dor como a dor do torcedor. Então é importante nesse sentido. E sobre o Richard, ele o Richard e o Castro, eles a partir do momento em que saíram do jogo de sábado, já iniciaram o dia todo, basicamente, dentro do departamento médico, exatamente para poder recuperar, né? E felizmente deu certo. Eu não acreditava, sinceramente, que o Richard, porque eu vi o pé dele no sábado, que hoje ele estivesse em campo e felizmente deu certo. A gente tem até que lembrar que hoje o Ceará tem um departamento médico extremamente competente e isso ficou muito claro nessa lesão do Richard. Eu espero que seja destacado aí sempre ao longo do ano e que eles consigam me devolver o jogador o mais rápido possível, até porque nós não temos um elenco muito grande, né? E é importante que todos os jogos a gente tenha as peças exatamente para montar a estratégia perfeita para a partida. Boa noite, Wagner. Werner Júnior do Boa NC noite. Esportes. Primeiramente, parabéns pela vitória, né? Obrigado. Ganhar um clássico realmente não é fácil.
E eu percebi, Wagner, que no começo da partida tinha uma transição, né, entre o Eric Puga, ele vinha para a direita, o Ailon ia para a esquerda, o Barceló também jogava centralizado, mas estava na ponta, e aí vem a lesão do Ailon. Então como é que você viu naquele momento da partida que você coloca o Facundo Castro e acaba tendo um ponta fixo como o Facundo, um ponta fixo na esquerda que é o Puga, e aí, querendo ou não, o Barceló centralizado. Isso atrapalhou, né, ao decorrer da partida. E, claro, falar também, né, sobre o goleiro, Richard, mais uma grande partida, né, pela Copa do Nordeste. Como fica? Se ele é titular absoluto ou você ainda espera outro goleiro aí no Ceará? Olha, a movimentação dos atacantes ela é sempre bem-vinda porque você confunde a marcação adversária, né? Então, sempre que você tem mobilidade na frente, e isso acontece muitas vezes também no meio-campo, você acaba gerando dúvida ao adversário na hora da marcação. O fato de ter tido a entrada do Castro fez com que a gente tivesse que fixar mais os atletas e aí a gente passou a jogar de uma forma diferente, que também pode ser bem executada a partir do momento em que os laterais passem, né? Hoje a gente teve o meio com o Castilho, o Richardson e o Lourenço atuando muito bem no primeiro tempo, com essa movimentação, assim como o adversário também faz, né? Ele roda muito o primeiro, o segundo e o terceiro homem do meio campo. A gente já sabia disso e por isso a gente designou que o nosso meio-campo também rodasse até para que fizesse a marcação perfeita. E sobre o Richard, a gente fica muito feliz de ver ele atuando dessa forma. Ele fez ótimas defesas, é um atleta já muito identificado no clube. Não dá para apontar nem o Richard, nem nenhum outro jogador como titular absoluto, né? A partir de agora, nós vamos ver a equipe do Ceará tendo que rodar, porque os jogos em sequência vão te gerando um cansaço fora do comum. E se a gente não fizer isso, certamente vai haver lesão. Então é importante que todos eles saibam que todos têm importância dentro do elenco. Às vezes a gente fala isso e muita gente acha que é da boca para fora, mas não é. Eu acho que dificilmente eu vou conseguir escalar a mesma equipe domingo já. Acho até impossível, porque o Ailon e o Castilho que saíram dificilmente vão estar nessa partida. E daqui para frente, jogando de quarta e domingo, com finais envolvidas no meio, a gente vai ter que alterar a equipe em algum momento. Boa noite, Mancini. Boa Danilo noite. Queiroz, Futebolês. Prazer Tudo mais uma bem? vez estar falando com Obrigado. você. Mancini, há alguns jogos você vinha falando de uma questão da busca da transição muito acelerada, que acabava devolvendo essa bola para o adversário. Hoje a gente percebeu em alguns momentos, principalmente acho que numa etapa do primeiro tempo, em que a sua equipe ela tentou ficar com a posse, atacar de forma moderada, sem aquela transição tão rápida. Não estou falando do início, onde você fez uma pressão e aí realmente conseguiu algumas bolas, mas teve um momento. Isso já é uma evolução ou era uma estratégia para a partida? E quero te perguntar o quanto você ficou satisfeito com o resultado, obviamente, totalmente, mas com o time, com o desempenho da sua equipe hoje. Vamos lá. Eu vi que nós temos que fazer vários ajustes ainda. A gente não pode permitir, por exemplo, que o nosso adversário nos empurre do jeito que foi empurrado no final do jogo. Então esses ajustes serão feitos. Não é porque a gente venceu o jogo que nós não vamos apontar os erros que ao longo de 90 minutos todas as equipes têm. Então eu hoje estou muito mais focado nisso daí, em corrigir. Por exemplo, se eu tenho uma linha de 5 atrás, eu não posso permitir que a bola chegue no lateral adversário, para que ele domine e cruze a bola. Eu tenho que ter uma linha mais alongada. Então isso tudo já está anotado, porque assim que termina o jogo a gente olha os lances de novo, anota tudo, enfim. E a turma que fica lá em cima também, que é o auxiliar, o analista e tudo, eles estão anotando para que a gente possa melhorar e corrigir. O carro está andando, mas a gente tem que fazer os ajustes normais. E a outra pergunta que você fez, a mudança é o seguinte: há mais ou menos 10 dias atrás, eu tenho o hábito de sempre que a gente volta de um jogo, que será amanhã à tarde,
eu falo com os atletas e peço para que eles falem sobre o jogo, sobre aquilo que sentiram e tudo mais, que é para ver se o que eu estou vendo de fora bate com o que eles estão sentindo dentro de campo. Porque eu sou o cara que estou mais próximo do jogador. Então eu estou muito com o sentimento deles, porque eu estou ali do lado, eu estou vendo a expressão e tudo mais, eu vejo a hora que o jogador ele abafa, ou ele está em dificuldade naquele momento, porque só pelo visual a gente, por ter a experiência de campo, acaba entendendo o gestual do corpo, enfim. E eles me disseram exatamente isso: Mancini, a gente está muito vertical e não estamos suportando os 90 minutos. Aí eu dei os parabéns a eles, porque eles atingiram a primeira lição. A primeira lição era tornar o time do Ceará rápido no contra-ataque e na transição. Então eles já alcançaram isso. O Ceará é uma equipe que, se você der espaço, ela vai te atacar. Então isso já está impregnado na equipe. Aí eles disseram na sequência: tem hora que nós temos que tocar a bola. E eu não posso, durante a semana, pedir que eles sejam agressivos e verticais e pedir que eles tenham posse de bola, porque uma coisa é o contrário da outra. E eu, na minha cabeça, como ex-atleta, sei que todo mundo que joga futebol sabe pisar na bola e tocar, porque isso é o básico. Você não consegue chegar na base de nenhum time se você não souber jogar futebol. E isso já está inserido dentro do jogo do futebol. Você pisar na bola, jogar, rodar a bola para um lado, para o outro, esperar o melhor momento para atacar. Então, nós entramos na segunda lição. Não sei quantas a gente terá ao longo do ano, mas o Ceará, a partir do momento em que veio deles essa indagação, eu tenho que entender que a gente pulou uma etapa, amadureceu como equipe, e tem momentos do jogo onde eu tenho que pisar na bola, porque senão é humanamente impossível que você o tempo inteiro jogue de forma vertical, porque isso faz com que você deixe espaços na sua equipe, porque os defensores não conseguem ter a velocidade de quem está atacando, e aí você começa a se abrir no jogo. Mas era importante que eu tornasse o time, como primeira lição, vertical. Agora eles já têm autorização para também serem mais inteligentes com a bola no pé, para tocarem a bola e esperarem o momento certo para ser vertical. Você ter posse de bola num jogo significa muito, porque você, além de descansar, você cansa o adversário, mas você tem que ser objetivo. Eu não gosto da posse de bola que volta lá no goleiro e não representa nada, o goleiro dá um chutão para frente. Então tudo tem o seu lugar e tudo é pensado, é discutido, é elaborado para que a estratégia funcione. Então, nesses últimos 2 jogos eu vi o Ceará com boa posse de bola, melhoramos o índice de posse de bola e não deixamos de ser vertical como a gente sempre foi. E isso também fez com que a equipe sofresse menos contra-ataques, porque quando você é muito vertical, você abre a equipe. E se o adversário souber fazer a leitura do jogo, ele certamente vai preencher o meio-campo e vai nos atacar também. Então, ao longo do Campeonato Cearense, a gente sofreu um pouquinho com isso, mas já era esperado, mas agora a gente atingiu uma maturidade um pouco diferente. Boa noite, Mancini. Gabriel aqui da Rede Multi. Mancini, falando justamente sobre essa evolução, só que agora mais no setor defensivo. Porque o Ceará parecia que vinha vindo de um script onde abriu o placar e acabava cedendo o empate. O que mudou dessas últimas partidas, já que o Ceará hoje conseguiu manter o resultado, conseguiu a vitória? Então, o que foi que mudou essa evolução na parte defensiva dos últimos jogos para a partida de hoje? Olha, eu acho que isso é muito daquilo que está sendo feito dentro de campo e também dentro do vestiário, porque os atletas, eles, após alguns insucessos, que a gente saiu na frente e acabou cedendo o empate, houve muita discussão sobre isso, por que a gente não mantinha o resultado. E eu acho que isso daí é fruto ainda dessa maturação da equipe, porque
ao longo do jogo, o Ceará tinha uma oscilação muito grande, que hoje já é bem menor, mas que ainda existe. Em alguns momentos hoje no jogo, a gente oscilou e o jogo ficou perigoso nesses momentos. Então é importante que eles, como atleta, também amadureçam. E eu ouvi muito no vestiário hoje, nós não vamos tomar gol, porque nós tomamos gol do Ferroviário no último jogo e fomos cobrados por isso e tudo mais. Então também há um pacto entre o jogador. É importante quando eles também criam essas versões, porque isso acaba sendo levado lá para dentro de campo. Às vezes só o treinador falar, só o treinador pedir, eu não entro em campo, eu não jogo. Embora eu esteja ali perto deles, é importante que a equipe tenha reações. E eu vi essa reação hoje, espero que seja o começo de uma nova fase. Boa noite, Mancini. Boa noite a todos. Meu nome é Aldacena, torcida amiga. Boa noite. Mancini, parabéns pela vitória. O Ceará segue invicto em clássicos, tanto contra o Ferroviário quanto contra o Fortaleza. E a que você atribui essa invencibilidade e qual a importância dessas estatísticas para a confiança do grupo? É importantíssimo, porque são jogos importantes, decisivos, são jogos que amadurecem muito, são jogos que te dão muita confiança, que fazem com que você tenha muita convicção naquilo que está sendo feito, e aí é muito abrangente, porque não é só o que faz o treinador e o que faz o jogador, é todo mundo que tem um peso numa equipe que entra em campo. Aí a gente tem os analistas, né, e todas as outras pessoas que fazem parte da equipe, né? A partir do momento em que a gente entra em campo, joga e vence um clássico, tem o trabalho de muita gente atrás. E isso também a gente deve valorizar, porque é importante no seu dia a dia, é importante na montagem, na construção de uma equipe. Então, nesse sentido, esses jogos acabam representando bastante para todos nós. Muito obrigado a todos que participaram do coletivo. Obrigado, professor. Bom descanso. Valeu, abraço. TV Artilheiro.